Bom, agora a gente fala de saúde. 10 de julho é o Dia Mundial da Saúde Ocular. Os cuidados devem começar desde a infância. Então vamos falar sobre isso. Pode rodar a vinheta. A gente recebe o oftalmologista e professor de medicina da UBRA, Paulo Ricardo de Oliveira. Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, estou aqui de óculos, professor, mas eu vou dizer uma coisa. Hoje eu sou apaixonado por óculos, né? Eu tenho loucura por óculos. Mas demorou, professor, para que eu realmente começasse a usar. E isso demorou um pouquinho, porque eu acho que eu já poderia ter começado na infância, porque eu sentia alguns sintomas, por exemplo, dor de cabeça. Isso já é um indicativo de que a criança pode estar precisando? Sim, com certeza. Dor de cabeça, vermelhidão ocular, lacrimejamento, às vezes se aproximar de algum objeto de interesse. Sim. Eu me lembro na sala de aula começou a ficar difícil, e aí eu não percebi que eu comecei a sentar mais na frente, né? Eu fui saindo da turma do fundão e fui espontaneamente indo para frente. Aí que me dei conta. E aí eu acho que a minha mãe percebeu e aí fui procurar a característica dos míopes, né? Você é míope, provavelmente, né? Mas a gente deveria observar isso antes mesmo de sentir algum sintoma? Sim, com certeza. É importante que a gente informe ou lembre, para aqueles que já sabem, que a gente, quando nasce, a gente não nasce com os olhos completos, né? Eles vão se desenvolvendo até ao final do 6º ou 7º ano de vida. Então, o reconhecimento de problemas visuais é extremamente importante, inclusive os problemas que necessitam óculos, que a gente chama de ametropias, né? Então, o reconhecimento desses problemas favorece o desenvolvimento normal da visão. Bom, e só para deixar claro nesse sentido, é que a gente costuma fazer, por exemplo, hemograma regularmente, né? Vários exames, um check-up é sempre feito regularmente. Sim, é verdade. E parece que com os olhos a gente só se preocupa quando algo acontece. Deveria ser feito pelos pais já de imediato, a partir de que idade, por exemplo, a gente poderia monitorar? Olha, por exemplo, o que a Sociedade Canadense de Oftalmopediatria recomenda é que as crianças sejam submetidas a um escrutínio visual no primeiro ano de vida, de 3 em 3 meses. Né? Entre o primeiro e o terceiro ano, de 6 em 6 meses, regularmente. Né? Com isso, assim, se passa um pente fino em todas as possibilidades de anormalidades visuais que possam ocorrer, não só as que digam respeito ao uso de óculos, mas outras doenças que podem, como estrabismo, ou como catarata congênita, ou como outras coisas que até podem se desenvolver mais ou menos tardiamente, né? Perfeito. Bom, dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de 2013, já apontavam que cerca de 15 milhões de crianças em idade escolar já apresentavam algum problema de visão. Miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Temos até uma imagem para mostrar. O senhor poderia explicar a diferença entre eles? Vou pedir para colocar na tela. A gente está vendo, né? O que é o míope, né? Então, assim, começando pelo míope ou dificuldade, visão de perto, né? É aquele paciente ou aquele indivíduo que tem uma aparente facilidade de enxergar de perto e uma dificuldade de enxergar de longe. Para a gente falar de uma maneira bem inteligível para as pessoas que não estão acostumadas, falando em graduação, por exemplo, um indivíduo que tenha 1 grau de miopia é um indivíduo que tem uma visão ótima até 1 metro. Além de 1 metro, ele enxerga mal. O indivíduo que tenha 2 graus de miopia, ele tem uma visão ótima até 50 centímetros. Então, isso dá uma ideia de quão limitada a visão de longe do míope é, né? O hipermétropo, ele pode ter um comprometimento maior para a visão de perto, se o grau de hipermetropia for pequeno, ou ele pode ter um comprometimento tanto de perto quanto de longe, se a hipermetropia for grande. Já o astigmatismo é um defeito de visão um pouco mais capcioso, porque ele é caracterizado por um borramento visual. A pessoa vê, mas os detalhes são borrosos, né? E ele normalmente se queixa de dor de cabeça, vermelhidão, sonolência, essas coisas, né? E há a possibilidade, então, de a junção, né? Que no meu caso é miopia e astigmatismo. Isso. Algumas ametropias podem ser conjugadas, né? Pode haver astigmatismo e miopia, hipermetropia e astigmatismo também. Bom, agora mito ou verdade, professor? Por exemplo, estamos na geração da informação, na geração da internet, dos tablets, smartphones. Antigamente se falava da televisão. Eu me lembro da minha mãe, te afasta da televisão, menino, está muito colado. Isso realmente pode afetar a visão das crianças? Sim, pode. Na verdade, existe uma abordagem multidisciplinar, eu diria assim. Ela é uma abordagem oftalmológica, neurológica e psicológica. Do ponto de vista oftalmológico,
De novo, citando que que a Sociedade Canadense de Oftalmopediatria, eles normalmente não recomendam que as crianças tenham acesso nem a celular nem a tablet até os 3 anos de idade. Né? Então, é completamente contraindicado que as crianças tenham esse acesso, em função de que o sistema visual, vou usar a palavra sistema visual porque não é, os olhos fazem parte do cérebro, que é quem de fato enxerga, a mielinização e a correta estimulação visual, ela tem que acontecer de uma maneira que conjugue o estímulo saudável, ou seja, não excesso de luminosidade, não excesso de contraste, e por períodos combinados com períodos de descanso, que as crianças que forem sendo deixadas ao seu bel prazer vão ficar 10 horas, 12 horas, isso não é saudável para o desenvolvimento visual. Também não é saudável para o desenvolvimento social da criança, né? Sim. Para a integração social. E neurológica, e por assim por diante, psicológica e assim por diante, né? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Você aí de casa, fecha em mim aqui, pode fechar? Pode ser? Você está me vendo bem? Oi? Está me vendo bem aí? Pois é. Você está com alguma pergunta? Está sentindo algum desconforto? Enfim, quer falar alguma coisa a respeito do assunto? 9588-2374, esse é o nosso WhatsApp. Pega o celular, bota lá na agenda Conexão RS, Ubra TV, 9588-2374. Mande uma pergunta para ver se o doutor pode nos orientar de alguma forma. A exposição de crianças pequenas à luminosidade desses aparelhos, né? A gente estava falando agora dos tablets, né? O senhor recomendou quanto tempo, assim, para quem está em casa nos assistindo com criança pequena, enfim, dá para a gente monitorar isso? E existe também um ambiente, doutor, que seria propício, por exemplo, tem muita gente que usa computador com a luz apagada, né? Ou com uma luz acesa, enfim, o que é melhor? Na verdade, assim, toda a exposição prolongada à luminosidade com muito contraste é potencialmente muito mais cansativo. O que se recomenda é que haja uma contraluz, né? A luz de um abajur ou de uma luz de estudo que minimize o contraste da tela. A distância ideal de convívio com o computador seria na ordem de 30 centímetros, né? Ou um pouco mais até, 30, 50 centímetros, né? Não menos do que isso. No que diz respeito a tablets, a telinha é menor, a distância de leitura é o ideal, né? 30, 33 centímetros, e não há necessidade de se fazer isso, né? Sim. Se sabe que as crianças, por usarem demais tablets ou celulares, elas podem sofrer de um esforço acomodativo e ter uma precipitação de uma miopia refracional ou de cansaço visual, que a gente chama de distúrbio de uso excessivo de computador, né? Sim. Eu vou incluir aqui, não estava na pauta, mas é uma novidade, as crianças se atraem muito. Eu me lembro que a gente tem um quadro de cinema e constantemente lança novidades da indústria cinematográfica em 3D. Sim. E os cinemas têm aqueles óculos 3D. Lembrando aí, você de casa vai muito ao cinema, tem essa dúvida, 9588-2374, mande a pergunta. Estava lembrando, doutor, eu não consigo ver o 3D sem o meu óculos, então eu tenho que usar 2 óculos. Tenho que usar o meu e o óculos 3D. Certo. Esse tipo de tecnologia também é perigosa, de certa forma? Na verdade, eu te diria assim, provavelmente isso desperta, digamos assim, suscita o aparecimento de defeitos que são já latentes. Com pacientes que tenham estrabismo, mesmo que seja latente, esses novos recursos como 3D, se o paciente tiver o potencial de manifestar um estrabismo, esse estrabismo provavelmente vai se manifestar, né? Sim. Vamos para as perguntas dos telespectadores. A Ana Cristina, da Vila Ipiranga. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Coceira intensa e olhos tremendo várias vezes ao dia. O que pode ser? Olha, pode ser uma infinidade de coisas, na verdade. O olho não é um órgão muito versátil na escolha de sintomas. Assim, você pode ter uma coceira ocular por alergia, você pode ter uma coceira ocular por uma infecção bacteriana, você pode ter uma coceira ocular por um defeito de refração, que a gente chama um óculos não prescrito, né? Então, é interessante que ela procure um oftalmologista, por via das dúvidas, né? Sim. Para poder elucidar isso melhor. Mitos e verdades, mais uns. Especialmente para as crianças, né? Quando era pequeno, tem que comer cenoura, porque faz bem para os olhos. Sim. Existem pesquisas que podem nos levar a ter uma alimentação correta e ter benefício? Melhor? A cenoura tem beta-caroteno, que é uma substância que entra na reação visual. Mas, na verdade, assim, isso na região sul, ou sudeste sul do Brasil, que a gente já tem, teoricamente, a maior parte das classes com uma alimentação balanceada, digamos assim,
isso vem junto com uma alimentação balanceada. Então, especificamente, ingerir mais cenoura é bom, mas, na verdade, isso faz parte de uma alimentação balanceada. Uma boa alimentação ajuda. Para finalizar, doutor, as crianças hoje em dia querem estar na moda. Sim. E os óculos escuros são um diferencial em determinado momento. Certo. Eu já ouvi dizer que, por conta da incidência dos raios UVA, UVB, né, da radiação solar, seria interessante usar óculos escuros para proteção. Claro, bons óculos, né, que tenham Sim. essa proteção. E colocar até mesmo o grau para facilitar. Isso seria interessante? Com certeza. O uso de protetor à luz ultravioleta é extremamente importante, porque a luz ultravioleta ela provoca uma série de degenerações na retina que podem se manifestar tardiamente em vida e outras patologias oculares, como catarata, etc. Né? Na verdade, se sabe, inclusive, que a radiação azul, a cor azul, né, também tem efeitos lesivos se houver exposição prolongada. Sim. À coloração, à luz azul. Né? Então, não é a gurizada pode usar para fazer um Pode, grau, pode. mas, claro, bons óculos, né? Isso, com obviamente, certeza, né, com doutor? certeza. Bom, vamos lá. Doutor Paulo Ricardo de Oliveira, seja bem-vindo. Está em casa, médico da UBRA, né, professor da UBRA e médico oftalmologista. Obrigado pelas dicas. Imagina. E que a gente cuide da visão dos nossos pequenos, tá Ok. bom? Prazer. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado.